Como viver a plenitude de Cristo? Será que é possível que vivamos a plenitude do nosso Senhor Jesus Cristo, tenhamos na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, familiar, a plenitude de Deus, a plenitude do Senhor Jesus em nossas vidas? Eu creio que sim, a palavra de Deus nos dá todo o subsídio para isso, é possível, é totalmente possível que a gente possa viver. Aliás, o Novo Testamento bíblico, que trabalha a vida do nosso Senhor Jesus nos evangelhos, nos 4 evangelhos, as epístolas paulinas, né? Elas trazem para nós Jesus como o nosso grande padrão, como o nosso grande modelo, que nós devemos nos espelhar nele. Então eu creio ser totalmente possível vivenciarmos na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, a plenitude de Jesus na nossa vida, refletir isso nos nossos relacionamentos familiares, refletir Jesus no nosso ambiente de trabalho, ambiente social, é totalmente possível. E o tema da palavra de hoje é exatamente essa. Nós estamos falando sobre plenitude, como que nós podemos viver a plenitude de Cristo na nossa vida. E eu convido você a estar conosco, até o final do nosso programa, permanecer conosco, com a sua família, assistir até o final, receber essa palavra, a primeira parte dela, e eu creio e espero e oro para que ela realmente possa despertar isso em você, esse desejo, essa confiança, de que você pode experimentar a plenitude de Cristo na sua vida, na sua família, enfim, em todas as áreas do seu viver. Nosso programa segue, você vai ter nossas chamadas, daqui a pouco eu volto para o nosso momento especial, que é o nosso momento de oração. Todos os dias ligo o meu rádio a qualquer hora do dia. Em várias estações eu sou áudio estúdio lhe fazendo companhia. E é por isso que cantamos temas de gols e vinhetas. Queremos criar a logomarca sonora da sua emissora. Áudio Estúdio. Áudio Estúdio. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7:30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Abra comigo a palavra do Senhor em Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28, 2 diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quantos podem dizer glória a Deus? Te alcançarão todas estas bênçãos, todas as bênçãos de Deus te alcançarão. Quantos querem que as bênçãos de Deus te alcancem? Quantos querem? Glória a Deus, amém? Deus, Ele está falando algo fantástico aqui. Deus está trazendo aqui uma chave de vitória para nós. Nós estamos falando sobre plenitude. Vamos começar a falar, vamos falar o mês inteiro de outubro sobre plenitude. E o tema dessa mensagem é como viver a plenitude de Deus. Quantos querem viver a plenitude de Deus? Primeiro nós precisamos definir o que é plenitude. Plenitude é a qualidade de ser pleno, completo, inteiro, né? Deus não quer que você viva pelas metades. Deus não quer que você viva um dia alegre, outro dia infeliz. Um dia conquistando, outro dia você está na derrota. Um dia você está bem, humorado, outro dia você está mal-humorado. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você seja o famoso crente montanha-russa. Já viu? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, né?
Não, Deus quer que você viva em plenitude. Deus quer que você viva em vitória. Mesmo quando você está passando por desertos, mesmo quando você está passando por dificuldades, Deus, Ele é poderoso para fazer com que você esteja bem-humorado, feliz, alegre e vencedor. Posso ouvir um amém? Então, aqui está dizendo, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Tem uma condição. Se ouvires, põe a mão no seu coração e fala assim, se ouvires. Nós vivemos num mundo de muitos ruídos, muitas mensagens, muitos barulhos. E muitas vezes isso rouba de nós a capacidade de ouvir a voz de Deus. Não é? E nós não ouvimos a voz de Deus, ela não chega até nós. E essa é uma condição importantíssima para que as bênçãos de Deus te alcancem. As bênçãos que você quer, né? Então, esse texto, de maneira muito clara, ele está dizendo que a plenitude de Deus vem através da obediência. Fala comigo assim, obediência. Aqui está um grande princípio de Deus para sermos abençoados, obediência. Muitas pessoas, multidões de pessoas têm corrido atrás das bênçãos. Mas o texto está dizendo exatamente o contrário. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que corre atrás das bênçãos de Deus. É as bênçãos de Deus que vêm atrás de você. Amém ou não? E a chave, a condição que Deus coloca para nós aqui é a obediência. Agora, muitos estão atrás das bênçãos e não são poucos, são muitos que voltam frustrados, porque não conseguem alcançar a bênção. Vão para o monte, vão não sei para onde, não sei o que, sabe? E não alcança a bênção. Suas expectativas são frustradas. Eles não conseguem achar a bênção de Deus. A receita de Deus, que ele nos dá aqui nesse texto, para sermos abençoados, que está aqui fundamentada na palavra dele, é simples, obediência, obedecer a palavra de Deus. Aí você precisa conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra e colocar ela em prática, obedecer. Parece algo simples, mas não é tão simples. Por quê? Porque nós temos um traço dentro de nós, de rebeldia. O ser humano tem esse traço, infelizmente, um traço negativo, de rebeldia. De querer ser independente, de querer fazer por si mesmo todas as coisas, de achar que não precisa de ninguém, de achar que não precisa nem de Deus. Né? Mas a chave das bênçãos, da plenitude de Deus, está na obediência, está em obedecer a Deus. Obedecer a Deus faz cessar toda a nossa ansiedade, porque também é outro mal que nós carregamos, né? Que a humanidade carrega, que se chama ansiedade. O ser humano é ansioso por excelência. Então, quando nós tomamos a decisão de obedecer a Deus, nós descansamos. Nós descansamos. E vai cessar dentro de nós essa ansiedade, essa loucura de querer correr atrás das bênçãos. E de repente as bênçãos vão começar a correr atrás de nós. Glória a Deus. Imagina as bênçãos correndo atrás de você. Que bênção. Agora, o que é bênção? Favor divino. Bênção é o favor de Deus. É aquilo que Deus propicia para nós. É algo que Deus faz acontecer em nosso favor. Isso é bênção. Deixa eu te dar um outro versículo. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 28 e o versículo 20. Eu gosto desse versículo, é maravilhoso. Olha que versículo, que riqueza, que tesouro maravilhoso. Provérbios 28, 20 diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Grifa esse versículo aí, querido. O homem fiel será acumulado. Terá fartura, né, de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Tem um ditado na minha terra que diz que o apressado come cru. Ele não tem paciência de esperar ficar pronta a comida, ele come cru, né? O apressado.
Aqui está dizendo que aquele que se apressa a enriquecer não passará sem castigo, porque certamente quem se apressa sofre da ansiedade e acaba também cedendo para as pressões de fazer as coisas de forma errada, as propostas indecentes, quer pegar um atalho, porque aquela ansiedade está ali dentro dele borbulhando, né? Mas o homem fiel é aquele que sabe esperar em Deus, é aquele que confia em Deus, que faz a sua parte, que trabalha, não é aquele que cruza os braços e fica esperando que Deus faça tudo, não é isso, né? Mas é aquele que procura ouvir a voz de Deus, que procura pautar a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, de acordo com os princípios de Deus, que espera o agir de Deus primeiro, que ouve a voz de Deus e toma decisões depois de ouvir a voz de Deus. Esse é o homem fiel. E aqui está dizendo que ele será cumulado de bênçãos. E eu quero dizer para você, para viver em plenitude, é preciso ser fiel a Deus. Posso ouvir um amém seu? É preciso ser fiel a Deus na fé, na esperança, na confiança, na perseverança. Quando nós estamos aqui perseverando durante 7 semanas, o que é perseverar? É permanecer no propósito. É permanecer, é não deixar nada te tirar do objetivo, do propósito que você traçou para a sua vida, do propósito de Deus. A sua vida, a minha vida, a nossa vida, ela precisa ser pautada pelo propósito maior, que é o propósito de Deus. Posso ouvir um amém? Porque o propósito de Deus para nós, ele é maravilhoso. Os planos de Deus para nós são planos de bênçãos. É assim que a palavra de Deus diz. Os planos de Deus para você, meu querido, são planos de bênção. Amém ou não amém? É isso que Deus tem para nós. Então, se você quer viver em plenitude, você tem que ser fiel a Deus. Fiel nos dízimos, nas ofertas. Isso é difícil para muita gente. Obedecer a Deus nos dízimos e nas ofertas é difícil para muita gente, porque as pessoas racionalizam e trazem esse princípio para o plano natural. E acha que está trazendo dinheiro para a igreja, está trazendo dinheiro para o pastor, para o bispo, para o homem. Não, não, não. A palavra de Deus é que nos ensina sobre dízimo e oferta. Sabe, tem alguns que têm facilidade de obedecer algumas coisas e tem dificuldade de obedecer outras. Mas a palavra de Deus, toda ela é de Deus, toda ela precisa ser obedecida. Amém? Toda ela. Então, se eu quero viver em plenitude, eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso pôr a palavra de Deus em prática. A Bíblia nos ensina também a como não prosperar. Como não prosperar. A Bíblia ensina isso. Provérbios 28. Você está no 28, não está? Veja o versículo 13. Diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, né? Mas o que confessa e deixa alcançará o que, igreja? Misericórdia. O que é misericórdia? Favor de Deus. Misericórdia é favor de Deus. O que encobre, aquele que esconde, aquele que quebra os princípios de Deus e tenta esconder de Deus. Será que alguém pode esconder algo de Deus? Será que podemos? Podemos esconder do homem. Podemos esconder do homem, mas não escondemos de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente e onipotente. Deus sabe tudo, Deus está em todos os lugares e Deus pode todas as coisas. É isso que quer dizer onisciente, onipresente e onipotente. Então Ele sabe tudo da minha vida, Ele sabe tudo da sua vida. O que nós podemos esconder de Deus? Meu irmão, errar é do homem. A Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus amoroso, é Pai, é Deus de misericórdia. Se você cair, se você tropeçar, confessa, arrepende. É isso que ele está falando. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só confessa quem arrepende. Só confessa quem arrepende, né? Então, como não prosperar? Encobrir as suas transgressões.
Eu creio que ninguém aqui quer viver isso. Ninguém quer ter essa prática, que Deus nos ajude, né? Quem procura negar o seu pecado ou manter encoberto, ao invés de reconhecer, confessar e abandonar, não progredirá espiritualmente. E a primeira plenitude que a gente tem que ter é espiritual. Mas se a palavra plenitude quer dizer pleno, completo, inteiro, então nós temos que trazer a plenitude para a nossa alma, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E temos que trazer também a plenitude de Deus para o nosso corpo físico. Nós somos espírito, alma e corpo. E nós precisamos ter plenitude nessas 3 dimensões do nosso ser. Amém ou não amém? Ser pleno, ser inteiro, espírito, alma e corpo, plenos em Deus, plenos pelo poder de Deus, plenos pela graça de Deus. Glória a Jesus. Eu quero dizer, igreja, o perdão e a misericórdia de Deus. Quer dizer para quem nos assiste pelo programa de televisão, o perdão e a misericórdia de Deus estão sempre disponíveis para aqueles que se achegam diante de Deus, que confessam que são pecadores, que se arrependem de ser pecadores, que querem viver uma vida diferente. Glória a Deus. Deus é Deus de misericórdia. A palavra do Senhor diz, a palavra de Deus diz, com todas as letras, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Isso não é fantástico? O que o homem merecia? O juízo de Deus. O que o pecador merecia? O juízo de Deus. Uma sentença condenatória. Uma punição pelo seu erro, pelo seu pecado. E a Bíblia diz que toda a raça humana é pecadora. Mas o que Deus fez? Deus mandou Jesus para morrer no lugar do ser humano, de toda a humanidade. E usufrui disso aquele que entende por que Jesus foi à cruz, aquele que se arrepende de ser um pecador e confessa diante de Deus ser um pecador, mas que pede perdão e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém ou não? Então, quando a pessoa faz isso, quando ela se entrega para Jesus, ela é absolvida. Jesus é o nosso remidor, é o nosso Salvador. Por isso que ele é chamado o nosso Salvador. Então, todos aqueles que se achegam diante de Deus contritamente, arrependidos, alcançam misericórdia. Alcançam o perdão de Deus. O texto diz, o que confessa e deixa. O que confessa e deixa. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Agora nós estamos falando de plenitude. Como que nós podemos prosperar? Como que nós podemos nos tornar pessoas plenas em tudo aquilo que nós fizermos? Tem dicas na palavra de Deus. Deus traz direção para nós. Por isso que o conhecer a palavra de Deus é fundamental. Sabe por quê, gente? A palavra de Deus é o nosso manual de vida. É o manual do fabricante. É verdade que a maioria de nós compramos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, e a maioria de nós não olha no manual. Porque aquele manual do fabricante, ele fala como você deve proceder para conservar bem aquele equipamento. É ou não é verdade? A maioria de nós compra, pega o manual, deixa lá no cantinho, porque a gente tem preguiça de ler aquilo, é muita coisa. E a gente vai lá e tenta, errando, né? Liga lá na tomada de qualquer jeito, às vezes o negócio é 110, você liga na tomada 220, daí a pouco, ó, já era, né? Já foi. E assim é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o manual do fabricante, mas muitos têm preguiça de ler, de entender. E é o manual do fabricante que traz para nós todas as diretrizes de como podemos viver uma vida de plenitude, porque Deus nos criou para isso. Quando Deus criou o homem, antes de criar o homem, sabe o que Deus se preocupou em fazer? Deus
preocupou-se em preparar um lugar para colocar o homem ali, uma casa. E Deus coloca o homem aonde? Lá em Gênesis diz que Deus coloca o homem no jardim do Éden. Sabe o que quer dizer a palavra Éden? Lugar prazeroso. Deus construiu uma big casa, Deus construiu um lugar maravilhoso, e aí depois ele cria o homem e coloca o homem naquele lugar. Um lugar onde ele tinha tudo o que ele necessitava para viver uma vida de plenitude. E a Bíblia fala que Deus todos os dias vinha ter comunhão com o homem que ele criou, lá naquele lugar, lá no Éden. Mas a Bíblia fala que Deus orientou o homem e disse, olha, tem uma árvore aqui nesse jardim, que você não deve comer dessa árvore. É a árvore da independência. É a árvore da rebeldia. É a árvore aonde a pessoa escolhe desprezar Deus, desprezar a palavra de Deus. Não coma dessa árvore. O homem foi lá comer dessa árvore. E tem comido dessa árvore, gerações após gerações. E querido, nós precisamos reverter isso no nome de Jesus, amém? Quantos querem prosperar em tudo que você fizer e ter plenitude na sua vida? Então vamos lá. Deuteronômio 29. Deuteronômio é o primeiro livro que nós lemos aqui, não é? Agora o capítulo 29, verso 9. Novamente ele traz ênfase no obedecer. Ele diz assim, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Guardai as palavras desta aliança. Cumpri as palavras desta. Deus fez uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com você, meu querido. Ele quer o seu bem. Ele quer que você viva em plenitude. Mas para isso, Deus está te dizendo que você tem que guardar as palavras da aliança. Dessa aliança sua com Deus. Para que você prospere, para que você tenha plenitude na sua vida, em tudo aquilo que você se dispor a fazer, tudo aquilo que você for fazer, em todos os desafios da vida. Então, o desafio da palavra de Deus, que Deus traz para nós para vivermos em plenitude, é seguir fielmente os ensinamentos que Deus coloca na sua palavra. Mesmo quando eles pareçam imensos paradoxos, em relação ao padrão deste mundo. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos leva a caminhar na contramão deste mundo. Está todo mundo indo numa direção. Está todo mundo vivendo de uma certa maneira, vivendo os prazeres, vivendo as filosofias deste mundo. E a gente está na contramão. A gente está no sentido oposto. E aí, muitas vezes, o cristão acha que ele é que está errado, tem alguma coisa errada comigo. Né? Tem alguma coisa errada comigo. Não, meu irmão, você está vivendo a palavra de Deus, você está debaixo da bênção de Deus. Né? Então, muitas vezes, nós temos que estar na contramão do padrão do mundo. E olha, não tenha dúvida de que a fidelidade da palavra de Deus, ou a palavra de Deus, te levará a uma vida de plenitude. Não tenha dúvida disso. Não deixa o inimigo te confundir. Não deixa nada te enganar em nome de Jesus. Amém? Muito bem, aleluia, glória a Deus. Você recebeu essa primeira parte dessa mensagem sobre como viver a plenitude de Jesus, do Senhor Jesus na nossa vida. Meu desejo é que essa palavra tenha abençoado você, tenha despertado a sua vida para aquilo que é o desejo de Deus, porque Deus nos criou para isso, sabia? Deus criou você para isso, para você viver uma vida plena. Quando nós falamos de plenitude, com certeza nós estamos falando de ser completo, ser pleno no espírito, na alma, no corpo, ser feliz, suas emoções equilibradas, ser uma pessoa, né, abençoada emocionalmente falando, na sua saúde física, ser uma pessoa saudável e também na área profissional, em todas as demais áreas, na área social, nos relacionamentos, né, e tudo mais. Então, agora eu quero chamar você para o nosso momento muito especial, que é um momento de oração, mas antes disso eu quero deixar o meu convite
para todas as famílias de Uberlândia, para você, meu amigo, minha amiga, você que assistiu esse programa de hoje, talvez pela primeira vez, talvez você nunca antes tinha visto o programa Sara Uberlândia até hoje, mas de repente hoje você ligou aí na Gênesis, sintonizou e puxa, um programa de Uberlândia. Então, fica o meu convite para você que já é uma pessoa que assiste o nosso programa, né, com mais frequência, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha naquele programa, assiste a Gênesis. A Sara Nossa Terra está aqui na Rondon para ser uma igreja que abençoa a sua vida e a sua família. Nossos cultos, todos os horários e os dias estão aí no seu vídeo, você viu aí durante todo o nosso programa, e fica aí o nosso convite para você estar conosco aqui, vir com a sua família e participar dos nossos cultos e louvar a Deus junto conosco, receber a palavra dele para a sua vida, para o seu coração, para realmente ser bênção para você, tá bom? Então fica aí o nosso convite. E você de todo o Brasil, um grande abraço, Deus abençoe todas aquelas pessoas. A gente recebe notícias em vários lugares de pessoas que nos assistem, de várias partes do Brasil. Esse dia um irmão lá de Teresina, né, me falou: olha, minha mãe não deixa de assistir o seu programa, bispo. A gente fica muito feliz por isso. Um abraço para todas essas pessoas de todo o Brasil, de outras nações também. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora eu convido você para o momento da oração. Vamos falar com Deus? Coloque a sua vida, coloque a sua necessidade, coloque os seus anseios diante de Deus e vamos juntos chegar na presença de Deus. É momento de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, esse nome maravilhoso, o Filho bendito de Deus, o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, é no Teu nome que nós oramos, que eu me uno a todas as pessoas. Tu vês agora os pedidos, o clamor, a necessidade, aquilo que cada um te pede, te apresenta, aquilo, Senhor, que traz peso, que angustia o coração das pessoas, seja uma enfermidade, seja uma situação na vida de um filho, um problema que precisa de um agir de Deus, de um mover do Teu Espírito Santo, essa pessoa que está acamada, essa pessoa que está internada em hospital. Deus, move a Tua mão, libera o Teu poder, meu Deus. Eu ministro saúde, eu ministro força, eu ministro prosperidade, eu ministro vitória, alegria na vida de todos os Teus filhos, de todos aqueles que creem, na vida dessa pessoa que nos assiste pela primeira vez. Deus, toca com Teu poder essa vida, este coração, socorre, ajuda, em nome de Jesus. E eu te lembro também nossa nação, nosso grande Brasil. Abençoa o Brasil, de norte a sul, abençoa de leste a oeste, abençoa cada cidade, cada estado, os governantes, a população, abençoa os empresários. Meu Deus, que cada dia o Brasil se volte mais e mais para a presença de Deus, para a Tua presença. Deus, muda a sorte da nossa nação. Eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Meu querido, Deus te abençoe. Que bom ter esse tempo com você, que bom ter a sua presença aqui comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida tremendamente. Você, né, é realmente uma pessoa muito querida por Deus. E fica aí o nosso abraço, nosso carinho. Se Deus quiser, estaremos juntos no nosso próximo programa aqui na Gênesis, ou aqui mesmo na nossa igreja. Você de Uberlândia, mais uma vez, se você vier aqui, vai ser um prazer, uma alegria muito grande receber você e a sua família. Fiquem todos com Deus, grande abraço.